Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais uma live do nosso canal e vamos agora começar mais uma transmissão aqui pelo YouTube e também pelo canal do nossa página no LinkedIn. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que é relacionado ao uso dos anéis Ó. Já é a segunda live que a gente fala sobre esse tema. Algumas coisas a gente vai repetir, né, sobre esse assunto, mas tem coisas, a gente sempre traz algum tipo de novidade, né, sobre aquilo que nós estamos falando, né? Então eu costumo falar que por mais que nós tenhamos, mais que eu use, né, a mesma apresentação, a mesma apresentação de PowerPoint, por exemplo, dificilmente as duas aulas, né, as duas apresentações, elas saem iguais, né? Elas vão sempre ter uma certa diferença, digamos assim, em termos, né, do que a gente aborda. Às vezes o pessoal comenta alguma coisa, às vezes, né, é mais ou menos nessa linha, né, que a gente costuma comentar, né. Bom, como eu tenho comentado sempre aqui, agora eu comecei desde semana passada a fazer lives todos os dias, né, então agora a gente está fazendo simultaneamente tanto pelo o nosso canal do YouTube como pela página nossa do LinkedIn, né? Então, se ser às 19 horas, sempre a gente vai estar por aqui. Então, basta, se você quiser, né, ter acesso a conteúdos, né, específicos, né, conteúdos técnicos, né, a gente vai estar aqui fazendo essa divulgação, né? Então, seja bem-vindo. Se você tiver alguma pergunta, coloque, pode deixar nos comentários desde já, e à medida que a gente for conversando, né, a gente for fazendo a apresentação, a gente vai abordando, né, e se for pertinente aquela pergunta, a gente já responde durante ou no final, né, a gente vai dar volta aqui, né, para poder fazer digamos, respostas, né, se tiver dentro do nosso alcance, obviamente, falar sobre isso, né. Bom, voltando aqui para a apresentação, né, sem mais delongas, né, a gente já está aqui quase 4 minutos começando. O tema de hoje, como eu falei, é o uso dos anéis Ó, ou chamados O-Rings. A gente vai fazer uma visão geral sobre os anéis Ó, e depois a gente vai também fazer algumas aplicações, né, e mostrar, né, as vantagens e desvantagens aí em relação ao seu uso, né. Bom, antes de começar, eu tenho feito isso sempre, né? De repente você não me conhece ainda, a primeira vez que você vê alguma apresentação minha, só para você saber quem sou eu, né? Então, eu sou Michele Camargo, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá, especialista em didática pela metodologia de ensino superior, também tenho MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Estou fazendo agora mestrado na USP, no Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, na área de transiente hidráulico, né, vulgo golpe de Ariete. E nos últimos 15 anos a gente tem atuado na área de vendas, aplicações e nos últimos 10 anos, né, com equipamentos rotativos, né, principalmente com vedação industrial, né, e 20 anos já em educação aí, já dei aula em vários segmentos diferentes e nos últimos quase 5 já a gente tem feito aulas, né, através do YouTube, né, então a gente tem disponibilizado materiais através do YouTube, né. De novo, se você tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade aí para fazer, né? E colocando e no caso a gente vai respondendo à medida que for possível, a gente vai respondendo, né? Deixa eu ver aqui a tela do YouTube aqui. Bom, então voltando aqui para a apresentação, é, antes da gente começar, vem sempre o pedido, né, para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube ou seguir a nossa página no LinkedIn, recomendar o nosso canal, né, para quem não conhece ainda, se você gosta do material, obviamente, né, e se você quiser ajudar mesmo através do YouTube é possível, né, se tornando membro, né, como membro você tem alguns acessos específicos, né, e você, né, através do YouTube somente também, você consegue contribuir com o chamado Super Chat, né, fica aí também o convite e tem o link, né, engenhariaecia.eng.br/links, né, aonde a gente onde você consegue acessar todas as nossas redes sociais, contatos, etc, né, então fica aí também a sugestão, né, só você ir na descrição do vídeo, você vai poder encontrar isso aí, né. Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui.
E seria isso, né? Bom, para a gente começar agora a falar do tema propriamente dito, né? Vou fazer a definição aqui de anel O, que é a definição que alguns fabricantes de anel O dão, né? Então, anel O, ele é dito como O-ring, né? Vem do inglês, né? É muito comum isso nos Estados Unidos, né? O pessoal usar o nome, né? Então, como o ring vem de anel e O, né? Parece um O mesmo, né? A letra O, né? Por isso o nome. É um tipo de vedação cujo o formato é toroidal. Então a palavra, né, é até diferente essa palavra aqui, toroidal, né, no fundo a gente, né, se a gente vê o toroidal vai ficar na dúvida do que se trata, né, mas o formato toroidal nada mais é do que aquele formato geométrico tridimensional formado pela rotação de uma superfície circular plana de raio R em torno de uma circunferência de raio R maiúsculo. Então, né, em outras palavras, seria isso aqui. Então, a gente tem um raiozinho aqui, esse aqui, né, um raiozinho aqui, eu tenho esse círculo, eu giro esse círculo em torno de um outro centro, eu tenho essa figura aqui chamada toroidal. Então, basicamente, o anel O, ele tem esse formato aqui, né, de anel mesmo, né? Então, você corta ele, tem uma seção transversal e parece uma pulseira. Basicamente é isso, né? Ele tem o aspecto de uma pulseira, isso aqui, né? Então, seria esse o ponto aqui em questão, né? Bom, então voltando aqui para a apresentação, estava esquecendo de apertar o botão. Então o anel O seria isso, né? Ele tem esse formato toroidal aqui, né? Qual é o princípio, né, de funcionamento, né? O anel O ele é projetado para ele ser para ter assentamento em uma ranhura. Essa é a terminologia técnica do negócio, né? E ele vai ser comprimido durante a montagem entre duas ou mais partes, né? De um modo geral é duas, mas pode ser mais também, às vezes três, dependendo do equipamento que eu estou trabalhando, né? E aí ele vai criar a chamada selagem na interface. Ou seja, né, o que significa isso? Significa que eu tenho que ter interferência. Eu tenho que ter interferência do anel O para ele funcionar. Se ele não tiver interferência, ele não vai funcionar. Né? Então, se eu pego o anel O, né, voltando aqui para mim, se eu pego o anel O, coloco ele aqui nesse eixo, que seria minha caneta aqui, e ele está folgado, ele não vai vedar nada. Né? Então, esse é o ponto chave, digamos assim, dessa questão aqui. Né? Bom, deixa eu só ver se está funcionando aqui. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Aparentemente sim. Bom, voltando aqui então para a apresentação novamente. Então eu tenho que ter interferência. Dessa forma, né, pensando nisso, o diâmetro interno do anel O ele tem que ser menor do que o eixo, para quando eu colocar ele no eixo ou no alojamento, né, ele venha expandir. E o diâmetro externo ele tem que ser maior do que o alojamento. Né? Então, em outras palavras, né, pensando nesse anel O que eu tenho aqui, o diâmetro interno tem que ser menor do que o eixo para quando eu colocar ele venha esticar o anel O, né, ele venha esticar. E quando o externo tem que ser maior para quando eu colocar ele seja comprimido. Né? Então ele vai apertar, vamos dizer assim, ele vai ser apertado tanto dentro tanto na parte de cima, né, da parte superior do anel O, ou na parte externa, acho que é melhor, porque aqui em cima, aqui embaixo, lá em cima, né, a parte externa quanto a parte interna, elas devem ser comprimidas para que o anel O funcione, né. Voltando mais uma vez, então aqui é uma animação, né, então veja que eu tenho aqui uma espécie de uma tampa, o anel O dentro dessa tampa, e à medida que essa tampa vai sendo colocada na sua posição de trabalho, o anel O ele vai se deformando, ele vai tendo esse formato deformado, ele não vai ficar redondinho, né? Ele vai ficar amassado. Inclusive, se você pegar, às vezes, anel O, que ele tem digamos, muito tempo que ele está na posição, né? Ele sai todo amassadão, às vezes, né? Ele não sai bonitinho assim, né? Redondinho assim, do jeito que... Opa, caiu aqui do jeito que eu tenho esse anel aqui, né? Então ele sai todo amassadão em função de ter ficado muito tempo naquela posição, ou porque ele ressecou, né? Durante o processo, né? De trabalho que ele estava sendo submetido, né? Então, basicamente,
seria esse os pontos principais aqui. Deixa eu fechar uma tela aqui porque está demais. Bom, voltando aqui então, esse é o ponto-chave. Eu tenho que ter interferência. Se eu não tiver interferência, o anel O ele não funciona. Esse é o ponto. Bom, e aí quais são as aplicações? A aplicação de anel O não dá nem para listar, na verdade. Né? Eu coloquei aqui as principais, né, que eu peguei até de um fabricante de anel O, para sair um pouquinho, né, daquilo que eu estou mais acostumado, só para trazer um pouco mais de informação nesse sentido. Né? Então a gente tem na parte de transporte, então você vai achar nos veículos de modo geral, tanto veículo chamado veículo de passeio, quanto veículos pesados, né, tratores, caminhões, e por aí vai, você vai ter uma infinidade de aplicações para isso. Na medicina, né, em equipamentos médicos também, então, por exemplo, seringas, você vai achar em bombas, né, usadas, né, para essa finalidade, em sistemas de filtragem, conectores, até mesmo o filtro de água, por exemplo, tipo da Europa, né, você tem vários anéis O lá para fazer a vedação, todo que é coxado, né, para você ter a vedação ao invés de ser outro tipo, né. No setor de óleo e gás, né, que esse eu já conheço mais, em válvulas, em bombas, em tanques, né, então onde eu preciso vedar duas partes, estacionária ou dinâmica, né, que pode ser rotativa ou pode ser alternativa, mais alternativa do que rotativa até. Eletrônicos, né, então eu trouxe aqui, eu achei interessante, né, processamento de anticondutores ou proteção contra poeira, né, para não entrar poeira no equipamento, né, se coloca, né, um anel O ali para fazer a vedação. Né. Então esses são alguns dos exemplos. E aqui eu trouxe, né, maneiras de montagem. Né? Então veja que nesse caso aqui eu tenho, né, esse anel O aqui e esse outro anel O aqui. Né? Então o que acontece? Eu tenho um anel O nesse alojamento e eu tenho esse anel O que como se fosse o eixo aqui, que o alojamento é no próprio eixo. E tem um outro anel O aqui que é na carcaça desse componente aqui, né? Não dá nem para ver, não sei nem que dizer que componente seria esse aqui, né? No caso de selo mecânico, por exemplo, aqui é um outro exemplo que eu tenho aqui, né? Eu tenho esse anel O, aqui eu tenho, né, a sede. Eu tenho a sede do selo mecânico, que eu vou montar na carcaça da bomba, né? Tá aqui. E nesse caso aqui é liso, né? Aí quando eu coloco, né, essa peça na bomba, né, ele vai comprimir o anel O, que está aqui, né? Até tá meio ruimzinho aqui, de tanto que eu tiro ele. Então ele vai ficar lá na posição na hora que eu, né, comprimir assim, vou colocar na posição, ele vai ficar apertado lá na posição dele, né? Bom, voltando aqui para a apresentação novamente. Em termos de especificação de materiais, né, como é que eu especifico o material? Né? O anel O, todos os anéis O são iguais? Não, tem uma série de tipos, né, de anel O, e de cada material ele vai ser melhor para determinadas condições de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer em relação ao uso do anel O, do material do anel O, é em relação à compatibilidade química. Então, se eu tiver compatibilidade, eu tenho que ter compatibilidade química do meu anel O. Uma outra fator limitante é a temperatura de aplicação. Né? Então, se você tiver temperaturas muito baixas ou temperatura muito alta, você pode ter problema no anel O, né? E consequentemente ele não vai cumprir o papel que você deseja, que é o de fazer, né, a vedação do equipamento. Né? Em relação à pressão de trabalho, então a pressão de trabalho, inclusive, ele pode esmagar mais, né? Além da pressão, né, que o próprio processo, né, de aperto ele promove, eu tenho a pressão hidráulica também que vai gerar deformações no anel O também, né? Então, isso vai determinar a necessidade ou não de anel chamado anti-extrusão. Então, eu coloquei aqui o exemplo do catálogo da Parker, né? Onde eu tenho uma pressão mais baixa, eu não preciso, né, de ter nenhum desse anel. No caso, né, quando eu tenho pressão mais de um lado do que do outro, né, eu tenho apenas um. Então ele pode ser de vários materiais, por exemplo, Teflon, né, e aí ele é arredondadinho de um lado, então ele acaba, quando o anel O vai ser deformado aqui, né, ele vai, nesse sentido aqui,
ele, por esse arredondamento, ele deforma menos o anel O, né? Ou dos dois lados, né? Se eu tenho pressões fortes, que são altas, né? Nos dois sentidos, né? Então eu preciso de colocar esse anel anti-extrusão para evitar um dano, né? E eu não vou comentar muito em detalhe disso, que eu comentei na outra live, né? Mas você tem, por exemplo, o anel O, aqui, né? Tá o eixo, e aí você tem aqui o seu alojamento, né? À medida que você aumenta a pressão, né? O que, que vai acontecer, né? Eu vou colocar até de outra cor. O anel O ele vai fazer isso, ó. Vai entrar aqui nesse vão, né? Ele vai deformar assim e vai extrusar, né, que a gente fala, né, ou vai ocorrer a extrusão. Se isso aqui for muito severo, né, ele pode até travar as partes aqui e aí acabar sendo danificado durante a operação aqui normal do equipamento em si, né. Bom, então pensando aqui em compatibilidade química, eu peguei aqui uma tabela de um fabricante, né, onde eu peguei aqui as primeiras partes, né. Então, por exemplo, acetileno, né, se eu quiser usar a borracha, borracha nitrílica, né, o famoso Buna-N, que se usa essa sigla NBR, essa sigla que vem da norma, né, então para acetileno o Buna-N vai bem. Já a acetona já não é aplicado. Por quê? Porque a acetona vai atacar a Buna-N e aí não vai resolver. Se eu não tenho outra, né, e quero usar no acético glacial aqui, aí ele é razoável. É o excelente? Não, mas dá para quebrar o galho, né? E por aí vai, né? Cada um você tem a sua possibilidade de usar ou não, né? Por exemplo, o EPDM também seria para acetileno, o neoprene, esse aqui, eu esqueci, o silicone, Viton, né, o que é o Buna, como que fala? Esqueci a nomenclatura dele, que é FKM, se não me engano, e por aí vai, né? E às vezes acontece do produto ele ser tão, o produto ser tão perigoso, né? Tem uma questão bem crítica nele, que nenhum desses, eu tô com a canetinha errada aqui, por isso que eu não tô vendo. Nenhum desses aqui funciona, né? Então aí eu tenho que partir para o outro tipo, por exemplo, o Caures. O Caures tem vários tipos, na verdade, não é só um tipo, né? Mas é uma borracha mais específica, né? Mais nobre, né? Tem também o tal do Shenhaz, né? Que é uma outra empresa, né? Caures, se não me engano, é da DuPont, Shenhaz eu não me lembro agora. Mas são materiais que suportam mais produtos químicos mais críticos, né? Temperaturas maiores também e por aí vai, né? Então, como que eu sei disso? Eu tenho que olhar a tabela, né? E verificar dentro do material quais são as restrições que aquele material tem. Então, o primeiro deles, né, como eu acabei de comentar aqui, é a compatibilidade química. O segundo, a temperatura. E, por exemplo, para selo mecânico, mesmo que o Viton, né, se fale, né, que ele pode trabalhar até 150 graus, por exemplo, para selo mecânico a gente não passa de 120, né? Por quê? Porque o selo mecânico na região dele é mais quente, por causa do funcionamento do selo mecânico. Então, embora o processo esteja a 120, lá na região do selo mecânico vai estar mais. E aí você está bem próximo do limite do anel O, que pode você ter problemas, né? Em função, né, você ter esses problemas, né, ter problemas, né, em função da temperatura. Uma delas é o vulcanizar, que a gente fala, que é endurecer a borracha e ela deixar de exercer a sua função, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, por enquanto não. Bom, continuando aqui. Então, pensando em especificação dimensional, né, como é que é feito, né? É feito com base no diâmetro interno, no diâmetro da seção e na deformação que você quer ter. Normalmente, né, se recomenda, o que os fabricantes de anel O recomendam? Eles recomendam deformações de 1 a 5%. Né? Então, o ideal, né, aí o mais comum é 2%, e alguns casos acima de 5%, só em casos bem especiais mesmo, aí bem crítico mesmo, não se recomenda, né? Não é o recomendado pelos fabricantes de anel O você promover um aperto maior do que isso. Então como é que eu faço, né? Eu pego o diâmetro do eixo, por exemplo, que eu quero vedar, e aí eu divido de 1,1 a 1,5. Se eu quero 1%, 1,01. Se eu quero 5% de aperto, 1,05. O que eu tenho que ter em mente é que quanto mais eu aperto, mais difícil é do anel O se deslocar. Né? Então isso pode acontecer de você, no selo mecânico, isso é comum. Né? Você pode ter, deixa eu pegar aqui,
esse selo aqui, por exemplo, né? Então veja que ele tem um anel O ali dentro, né? Aqui dentro aqui tem um anel O aqui dentro, ó. Tem um anel O aqui. Não sei se dá para aparecer aqui. Então o que acontece? Ele está bem vedadinho aqui, mas tem casos que o anel O, nesse exemplo aqui, né, o anel O ele chega a caminhar em função, né, das pressões de operação. E aí o que acontece? Né? Nesses casos, pode acontecer, se você apertar demais, ele não vai se deslocar. Então, normalmente, para aplicações onde o anel O tem que se deslocar, por algum motivo, um exemplo é desse que eu falei do selo mecânico, eu coloco uma taxa menor, 1%, 2%. Se é uma aplicação estática, que ele vai ficar, né, uma vez que eu instalei, ele vai ficar lá e não vai se mexer mais, aí eu posso apertar mais. Mas, né, como eu disse, de um modo geral, não se deve passar de 5%. E como eu disse, acima de 5% são casos específicos mesmo para você fazer essa aplicação, né? Bom, pensando nisso agora, a gente... opa! Então, só o exemplo aqui, né? Então, se eu pegar aqui, né, que ele chama aqui de... Deixa eu pegar outra cor aqui. Então, eu peguei essa imagem aqui, né, um fabricante americano. Aqui, Groove Diameter, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma espécie de um eixo aqui e o anel O, ele fica nesse alojamento. Às vezes acontece do anel O ficar aqui, né, no eixo mesmo, né? Então, nessa situação aqui, não necessariamente ele tem que ter esse alojamento, né? Isso que eu quero dizer. Depende, como eu disse, depende, né, de casos e casos, né? E aí o que eu faço? Eu tenho onde eu vou colocar o diâmetro aqui interno, e aí eu divido por esse fator aqui. Se eu quero 2%, 1,02. Né? Esse seria o mais recomendado pelos fabricantes, mas como eu disse, depende, né, das aplicações. Você pode aplicar um aperto maior sem maiores problemas, né? O Wesley pergunta, boa noite, no caso do Viton encapsulado, saberia me dizer qual seria o material externo? Daqui a pouco eu comento. Aqui no LinkedIn ninguém falou nada ainda. Bom, acho que já dá para comentar o que o Wesley está perguntando. O Wesley perguntou sobre o encapsulamento, né, o Viton encapsulado. O que seria isso, né? De um modo geral, os anéis O, que eu dei o exemplo agora há pouco de Kaures, se eu tenho um anel O desse aqui, que de Viton vai custar R$10, um de Kaures vai custar uns R$100, 90, 80, né? Depende, obviamente, do tamanho, da seção e tudo mais, da quantidade de borracha, basicamente, né? Mas ele é bem mais caro do que um anelzinho O desse aqui, convencional. Então, o que o pessoal faz? Eles pegam um anel O desse, de Viton ou de Bunaene, que são materiais mais baratos, e aí eles fazem um encapsulamento. O que seria o encapsulamento, né? Seria, ele pega tipo uma capa mesmo, de um outro material mais resistente, e monta aqui, né, uma capinha. Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu pegar um papelzinho aqui. E aí ele vem e, literalmente, ele reveste, né, esse material como se fosse uma capinha aqui. Né, como se fosse uma capinha assim. E aí o anel O, que seria um anel O que é menos resistente quimicamente, ele passa a ter uma resistência maior em função desse material outro aqui. E esse outro material normalmente é o Teflon. É o Teflon, uma folha de Teflon, né, que o pessoal corta e faz esse encapsulamento. Então, encapsular significa o quê? Que você colocar em cápsula mesmo, né? Então, o Viton, né, ele serve para dar, né, a forma, né? Enquanto que o PTFE, né, que é o termo técnico, politetrafluoroetileno, ele, que é o Teflon, vulgo Teflon, ele dá, né, essa característica de resistência química do anel O. Então isso é um recurso que o pessoal costuma fazer bastante, considerando esse uso, né, do material mais resistente quimicamente. O problema do Teflon, né, por que não se faz anel O de Teflon, né? Porque o Teflon ele é mais rígido, né? O Teflon é um plástico, né? Enquanto que os anéis O são feitos o que o pessoal chama de elastômero. Elastômero, em outras palavras, é o termo técnico para chamar de borracha, né? Antigamente borracha era aquela borracha lá da seringueira, né? E hoje tem uma série de tipos de borracha
E aí, né, para englobar tudo, englobar tecnicamente isso aí, é, de o pessoal chama de elastômero, né? Ou tem lá o perfluoroelastômero, né? Que é o elastômero de perfluor, né? Seria essa a ideia do termo técnico que se usa, né? Então, respondendo à pergunta, o que se tem no caso, né? O material externo é Teflon, né? PTFE. Bom, voltando aqui para a apresentação, né? Então, o que, que a gente vai ter aqui? Então, se eu tenho, né, o diâmetro interno, que é onde eu vou vedar, e a partir dali, né, eu pego, divido, né, por esse fator, 1,01 ou até 1,005, né, se eu quiser 5%, e em função, né, até dá para mostrar aqui, em função dessa folga que a gente vai ter aqui, né, que ele chama aqui de diametral clearance, que é a folga diametral, né? Em função dessa folga, eu escolho, né? Qual seria o diâmetro, qual que seria o W, né? Que seria a espessura do anel O. Então, né, o diâmetro externo ele vai ser igual ao diâmetro interno mais duas vezes o W, né? Por quê? Né? Que se você for olhar aqui, ó, tem o W aqui e tem o W aqui, né? Então, o diâmetro total, que seria esse aqui, ele vai ser, né, o diâmetro interno mais duas vezes o W. Então, essa imagem aqui é uma imagem de catálogo de fabricante também, né? Então, veja que ele dimensiona pelo diâmetro interno. Então, você vai chegar no diâmetro externo escolhendo qual é a seção, né? Então, você tem aqui o diâmetro interno, né, que veja que é os diâmetros do anéis O bem pequenininho, né, 4 milímetros, 5, e vai embora, né, até anel O bem grandão mesmo, né? Então, nesse caso aqui, o que, que vai acontecer, né? Esse 1,78 é a medida em milímetro mesmo. Esse aqui, se não me engano, deve ser quase 3 milímetros, esse que eu tenho aqui, né? Esse aqui é esse que eu tenho que está escrito ali 2,62, seria esse anel O aqui. E existe de vários tamanhos, né? Eu só coloquei aqui, nesse caso, aqui na apresentação, eu coloquei só esses dois, mas existem vários tamanhos, né? Então, né, digamos que você tenha o eixo interno, o diâmetro interno 100, e você quer, né, escolher esse anel O de 2,62, então você vai ter 5,60 aqui, vai dar 5,20, né, 5,24, né? Então, você vai ter o diâmetro externo 105,24, né? Mais ou menos essa tolerância aqui, né? Então, então esse seria, né, o diâmetro externo do seu anel O. E é claro que você precisa que ele tenha, né, ó, qual que vai ser o diâmetro do alojamento. Aí você tem que ver quanto que você quer apertar, de quantos por cento. Aí você faz a conta inversa que eu mostrei agora. Existe umas contas ninja lá que eu estava estudando esses dias. Aí num outro momento a gente faz uma live sobre isso, né, falando como fazer essas contas. Aí a gente só dedica a esse tema aqui, né. Bom, continuando. Então, basicamente, né, esse seria tudo que eu preparei para hoje, né? Quem quiser aprofundar, né, nós temos aí o curso Vedação Industrial com foco em selo mecânico e também amanhã, né, antes da gente abrir para pergunta, né, a gente tem a live Associação de Bomba Centrífuga, né? Então amanhã a gente vai estar falando sobre associação em série e associação em paralelo. E agora eu abro, né, para perguntas, né? Acho que hoje foi rápido, né? Bati o recorde aqui da apresentação. Eu abro para perguntas aí, né, além do Wesley, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta adicional, ou o Wesley mesmo, se quiser fazer, fique à vontade aí para fazer as perguntas, né? Então, ou se eu passei rápido demais também, né? Se alguém perdeu, né? Eu falei rápido demais, quiser que eu repita também, você só você comentar aí sobre isso, né? Deixa eu ver se o pessoal comentou aqui no LinkedIn. Aqui não tem nenhuma pergunta também. Bom, então é isso. Mais alguma pergunta? Alguma sugestão de tema também? Falei muito rápido? É que assim, o anel O, né, de um modo geral, né, se a gente fosse falar mais sobre ele, né, o anel O ele é bem aplicável, né, aplicado em tudo quanto é coisa que você que você possa imaginar, né, em diversos tamanhos e tudo mais, ele é bem versátil, né, a versatilidade dele, né, a grande vantagem dele também é se você pega um anel O desse aqui e precisa fazer a manutenção e né, você não tem outro anel O,
você consegue reutilizar se ele estiver bom, né? Você não precisa, dá para você arriscar, né? Agora, se você pega, por exemplo, um selo mecânico com cunha de Teflon, o Teflon ele vai deformar. Ou até mesmo uma junta, né? Uma junta de Teflon, o Teflon vai deformar. Então, muito provavelmente, você não vai conseguir reutilizar a junta ou reutilizar o anel O, porque ele ou melhor, né, você não vai conseguir reutilizar as juntas, né, ou a cunha de Teflon, por exemplo, porque ela deformou e ela não volta, ela não tem muita elasticidade. Já o anel O tem, por isso que ele é bastante utilizado hoje em dia, né. Bom, o Wesley pergunta assim, você recomendaria a lubrificação do O-ring? Olha, assim, se você for pegar vou falar de selo mecânico, é o que eu conheço mais, né? Se você for pegar a especificação do selo mecânico, ele vai te dizer assim, olha, faça a montagem e use lubrificante à base de água, à base de óleo, enfim, né? Ele vai te dar alguma diretriz, né? Só que muitas vezes o pessoal não tem, né? E aí é comum o pessoal usar vaselina, por exemplo, ou às vezes o pessoal usar graxa, isso pode ser um problema. Dependendo do material do anel o lubrificante pode atacar o anel O. E aí você já começa detonando ele, assim, e às vezes é coisa microscópica que você nem percebe, né? Você já começa a estragar ele já na montagem, né? Então, assim, agora você pega, por exemplo, o selo mecânico de folha elastométrica, de folha de borracha, você pega um diâmetro de 3 polegadas, 4 polegadas, para você montar esse selo é bem trabalhoso, né? O pessoal não gosta muito não, que ele dá bastante trabalho de montar. Então, se você não fizer lubrificação, fica muito difícil, né? No grito assim, é complicado. Então, o ideal é você verificar o material do anel O e verificar né, quais são, né, os lubrificantes que são compatíveis com aquele anel O. Né? Então, não dá para te falar assim, usa o lubrificante X ou Y que vai ser bom. Não, depende do material do anel O. Né? Tem material, tem lubrificante que vai bem, tem lubrificante que não vai bem. Né? Tem algumas recomendações de fabricante de selo mecânico que a gente fala para usar água com sabão. Né? E às vezes a água com sabão não resolve. Não dá também. Né? Então é bem relativo. Tem mais aqui. O Henrique fala o seguinte: coloco em algumas aplicações quando há movimento relativo. Eu não entendi. Deixa eu ver se você colocou alguma coisa. Não, não tem. Eu não entendi muito bem, o Henrique, que você falou aí, coloca algumas aplicações quando há movimento relativo. Não entendi a dúvida. Talvez tenha a ver com a parte de baixo lá que você coloca, que aprendi a sempre deixar 1/3 do anel O a mais do que o diâmetro externo. Concorda a dimensionamento que suporte essa prática? Eu não sei, eu tenho que ver se eu entendi direito o que seria esse 1/3 que você está dizendo, para colocar para maior do que o diâmetro externo. Existe uma conta, né? Existe uma conta ninja aí que dá para fazer, né, que eu estava vendo no material lá do fabricante. Só que eu não quis colocar hoje para não ficar muito longa a live, né? Até daria para ter colocado, que até foi mais rápido do que eu tinha imaginado, né? Só que se você pensar, né? 1/3 do que, né? Porque se você pegar esse diâmetro, que é 1/3 do diâmetro interno, 1/3 do diâmetro externo, 1/3 da seção, porque se você pegar um anel O desse, digamos aqui, eu não sei aqui o tamanho dele, mas digamos que ele que não é, mas digamos que é 100 milímetros, né? Que deve ser umas, sei lá, 2 polegadas aqui, 50 milímetros aqui. Você pega esse anel O, 1/3 de 50, vou falar 60 só para ficar mais fácil fazer a conta. Digamos que o diâmetro interno é 60, 1/3 de 60 é 20. Você vai pegar um anel O com diâmetro de 80, tá errado, né? Então não daria certo, né? Com relação a 1/3 da seção, aí sim, talvez, né? Aí, assim, esse é uma das coisas que eu falo que é aquela regrinha prática que funciona. É o ideal? Não sei, né? Porque pode acontecer, né? Dentro você pegar aqui 1/3, digamos que esse aqui é aproximadamente 3 milímetros, né?
Então você está pegando o anel O com 1 milímetro a mais do que o diâmetro. Então, se o diâmetro externo do seu alojamento é, por exemplo, 60, você está pegando um anel O de 61 milímetros, né? Nesse exemplo aqui desse anel O, né? Digamos que ele é 60, né? E a seção é 3 milímetros, então você está fazendo essa conta. Vai funcionar? Vai. Vai ser o ideal? Não sei. Né? Então tem que ver se esse 1/3 dessa seção se representa na hora de apertar, se representa 1% de aperto, 2, 5, 10, como aqueles valores que eu trouxe é de recomendação de fabricante, até 5% de aperto. Pode acontecer, né, de você apertar demais, né? Então nesse caso não seria legal. Essa regrinha aí, muito provavelmente você deve ficar com um aperto entre 1% e 5%. Então vai funcionar? Vai. Mas às vezes pode apertar demais a peça do que deveria, né? E aí você pode ter outros problemas. Mas, assim, é o tipo da coisa que se você está fazendo a manutenção, né? E a manutenção, você não tem outro parâmetro, manda bala, né? Mas existe umas contas para fazer, eu não lembro de cabeça, né? Que eu li recentemente. Mas existe umas contas ninja para fazer que dá para chegar na dimensão certinha de quanto você precisa, baseado no aperto que você quer ter. E aí você vai dar mais aperto quando o anel O é estacionário, e você vai dar um pouco mais de folga, né, ou menos aperto, quando o anel O for de uma peça alternativa. Zerlano diz o seguinte: boa noite. Sobre o anel de borracha em buchas deslizante, às vezes temos situações em que há muito atrito. Isso está atrelado à afinidade química. Quando você fala bucha deslizante, você está falando bucha deslizante do quê? Né? Que existe várias, dentro de várias nomenclaturas, que usa a terminologia bucha deslizante ou anel deslizante, né? Então eu precisaria entender um pouquinho melhor a aplicação assim de cabeça. Eu não estou associando o que você está falando com uma aplicação específica. Eu não sei se é você que não soube explicar direito ou se é eu que não tenho tanto conhecimento assim desse tema específico para te ajudar, né? Então, mas em relação a atrito, vou tirar essa questão do anel deslizante e vamos comentar sobre a questão do atrito que você fala. Se você quiser complementar também, fica à vontade aí. Em relação ao atrito, isso está ligado com a rugosidade, né, das peças, das partes, né? Então isso vai influenciar. Outra questão é se o ataque químico vai influenciar. Vai. Se o anel O sofrer ataque químico, ele pode sofrer microporosidades, digamos assim. Ele vai ficar todo poroso, né? Vai ficar todo, não, às vezes a gente nem enxerga direito, você consegue enxergar olhando numa lupa, no microscópio, alguma coisa assim. Então isso vai aumentar, né? Como ele vai ter menos, ele vai ficar mais fofinho, digamos assim, ele vai apertar mais, consequentemente ele vai ter mais área de contato, né? Porque ele vai ficar mais fofinho, porque tem mais vazios, né? Ele vai ter menos dureza, né? Hoje eu não comentei sobre dureza da borracha, da outra live eu comentei, né? Então isso ele vai deformar mais e você vai aumentar o atrito. Outra coisa que pode aumentar o atrito é a pressão de trabalho, né? Se você tiver, que nem eu comentei sobre a questão da extrusão, né? Se você tiver uma pressão muito alta, eu não lembro agora de cabeça, né, qual é o valor da pressão, né, qual é a ordem de grandeza, me fugiu agora, mas quando você tem pressões muito altas, né, ele tende a extrudar, né? Aqui é justamente aquilo que eu comentei agora há pouco, de uma parte do anel O entrar debaixo da peça, né? E isso vai aumentar o atrito também, né? Então pode ser que se você colocar um anel anti-extrusão, pode ser que ajude a resolver o problema, né? Mas aí a gente teria que olhar, assim, eu estou falando baseado em suposição, né? Porque realmente eu não entendi exatamente aí a especificação que você comentou, né? Aplicação direta, né? Talvez eu acho que eu não entendi direito, não entendi exatamente não consegui visualizar essa questão que você colocou, né? Mas para poder falar um pouquinho mais de propriedade, mas em linhas gerais, sim, o ataque químico, né? Se o anel O sofre, pode ser um fator de aumento de atrito, sim. O que mais aqui?
Ah tá, o Wesley comenta para falar sobre bombas helicoidais. Bombas helicoidais, a gente tem vários. Bombas helicoidais, né? Tem a da Nemo, por exemplo, que é a das Nets, né? Que é uma das mais, pelo menos as mais comuns nas indústrias, pelo menos que eu vou, né? E a bomba helicoidal, na verdade, ela nada mais é do que uma bomba de parafuso, né? Uma bomba de um parafuso só. E aí acabaram de começar a chamar de bomba helicoidal, mas você na literatura você encontra a bomba helicoidal dentro da classificação de bombas de parafuso. E a bomba de parafuso, ela funciona parecido com a bomba com o compressor de parafuso, né? É mais ou menos a mesma ideia. Acho que eu já falei alguma coisa sobre isso, eu já fiz algum vídeo disso, mas é um assunto interessante, sim, dá para falar sobre esse tema. Deixa eu ver se tem alguém comentando alguma coisa aqui no LinkedIn. Aqui no LinkedIn. Bom, não sei. O LinkedIn eu estou começando a aprender a mexer nele ainda, então não sei se. O que está acontecendo aqui. Mas enfim. Bom, o que mais? Bom, acho que de pergunta eu não pulei ninguém, né? Ah, até pulei a pergunta do Edgar aqui. Ele está perguntando se o Anel Watch tem prazo de validade. Assim, eu não sei te falar quanto tempo, mas tem sim. Se você comprar é igual, por exemplo, borracha, né? Borracha é essas coisas que a gente compra mesmo, né? Às vezes, né? Até de brinquedo e tal, né? Com o tempo a borracha ela tende a ficar dura, né? Ela começa a agir, né? Então, se você não guardar, né? Essa borracha adequadamente, né? Ela pode oxidar, né? Então, o pessoal guarda no plastiquinho, né? Aí eu não sei se a quantidade de ar, assim, é, a quantidade de ar que tem no plastiquinho que coloca o anel O é suficiente para atacar o anel O em quanto tempo, né? Não tem essa informação. Mas pode acontecer, assim, já aconteceu casos de clientes, né, nosso, ter selo mecânico com anel O, e aí o equipamento tava, né, o selo mecânico aplicado, ele estava tão bom aplicado, né, foi o projeto foi tão bom que o equipamento ficou rodando por muitos anos, chegou a quase 10 anos o equipamento rodando. E aí o selo mecânico estava em estoque e o anel O estava todo duro já quando. Porque uma coisa é você colocar no equipamento e aí ele ficar duro lá no equipamento, né? Ele já deformou e aí ele está travadão lá no equipamento, está funcionando, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa é você usar ele já meio duro, né? Ele já meio vulcanizado, acho que é a terminologia correta, né? E aí isso aí pode dar problema da operação, né? Então isso tem que ficar esperto também com a anel assim. O que mais? O pessoal já falou aqui. O pessoal está falando de sistema de lubrificação de compressor, o pessoal que é bem específico mesmo aqui. Primeiro a gente tem que falar de compressor, para depois a gente começar a detalhar, né? Isso que é a verdade, né? Porque você pode ver que assim, ó, hoje eu falei um pouquinho mais, né, aprofundado sobre a anel O do que eu falei da primeira vez, acho que semana passada ou na outra, não lembro agora, né? Então, primeiro a gente tem que falar do compressor, os tipos de compressores, etc, para depois a gente ir aprofundando, falando de sistema de lubrificação, porque senão a gente já vai, né, já pega um assunto mais profundo antes de falar do assunto mais suave primeiro, mas a sugestão é bem interessante sim. Aí já o pessoal também é lá, o Bismarck também, que é o ajuste de redutor ortogonal. O problema de eu falar desses temas, né, que assim, eu tenho pouco material sobre isso, né? O que vocês estão comentando já é uma coisa mais prática, né? Essa questão de ajuste de redutores, até mesmo a parte de lubrificação, a gente tem pouco material, na verdade, sobre isso, né? Então, dá para a gente falar de lubrificação do modo geral, mas eu não vou conseguir trazer exemplos mais práticos, né? Ou eu tô falando assim, imagem, animação, essas coisas, porque o pessoal não costuma muito ceder essas coisas, né? O que mais aqui? O Henrique fala o seguinte: essa parte da vedação em compressores de alta pressão, comigo, dá um trabalho algumas vezes. Ah, tá. Você deve estar falando de compressor de parafuso, você está falando de compressor centrífugo ou você está falando de compressor de pistão, né?
Porque alta pressão para compressores é coisa de 100 bar, 200 bar, né? Isso aí é alta pressão, né? Compressor de parafuso 15 bar não é alta pressão do ponto de vista de classificação que eu estou falando, né? 15 bar já é uma puta de uma pressão, mas do ponto de vista de comparação, né, de classificação, 15 bar não seria, né? Então, agora, esses compressores de alta pressão, né, de alternativos, né, que o pessoal chama de reciprocante, né, eu nem sabia que era isso, fiquei sabendo esses dias que um amigo meu está trabalhando numa empresa desse tipo, né, e aí ele compartilhou um negócio lá e que eu fui ver o que era reciprocante, nada mais é do que alternativo, mas não é o alternativo do borracheiro, né? O compressor do borracheiro ele é bem mais simplesinho, né? Quando você aumenta, né, as pressões bem mais altas, etc, né? Aí o buraco é mais embaixo, talvez seja isso que o Henrique está comentando aí, que dá mais trabalho, porque tem umas peças meio mais complexas mesmo. Deixa eu ver se eu estou pulando algum aqui, não. O Osverlando diz o seguinte: quando não se tem ferramenta moderna de alinhamento, quais as ferramentas básicas nas quais podemos fazer o alinhamento de acoplamento relativamente eficiente? Bom, os primórdios do alinhamento seria o relógio comparador. A ferramenta mais utilizada nesse sentido aqui. Então vamos dar um exemplo, né? Digamos que você tem aqui, né, um eixo. Você tem aqui, deixa eu ver como que eu vou desenhar. Aí você tem aqui o cubo, né, do acoplamento. E aí você tem aqui o outro cubo aqui. Eu vou colocar como se fosse um só, né, para ficar mais fácil de desenhar, porque eu não sou muito bom de desenho, você já deve ter percebido isso, né? Bom, então o que acontece, né? Você coloca aqui o relógio comparador aqui, e aí ele tem, né, uma pecinha aqui, uma pontinha, né, e é chamado relógio comparador porque ele parece um relógio mesmo, né. E aí o que vai acontecer? Você vai girar essa parte aqui. Então, vou exagerar aqui, né, vou colocar em amarelo só para aparecer. O que vai acontecer, né? Digamos que ele está bem empenado essa bagaça aqui, né, está bem tortão, então ele vai ficar assim, né. Então, nessa hora, o ponteiro aqui ele vai vir parar aqui. E aí ele acusa aqui, né, um determinado valor. Então você gira, né? Então o que acontece, né? Em função, por que é mais complicado fazer, né, fazer alinhamento desse jeito? Porque você tem aqui atrás, né? Aí eu vou desenhar aqui atrás. Você tem aqui os bancais, né? Vou fazer em forma esquemática aqui, né? Você tem os bancais, que está dentro aqui do seu sistema. E aí você tem os pezinhos aqui, né? Tá bem esquemático mesmo. Vocês têm que dar um desconto para mim que eu sou horrível em desenho, né? Então, o que acontece, né? Aí você vai ter que, bom, se tá nesse caso aqui, como ele está, né? Exagerando, ele está aqui assim, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir esse aqui. Ou, né, se eu já tiver aqui, eu posso descer esse, né? Aí vai depender do jeito que está o seu equipamento. Aí você vai colocar vou colocar de outra cor aqui. Você vai colocar uma chapa aqui, e aí o que vai acontecer? Vai subir. Aí você mede de novo. E aí você consegue medir de novo isso aí, até que você chegue no limite aceitável. Então esse seria o processo para você fazer sem ser alinhador a laser. Agora o alinhador a laser, aí como diz, mamão com açúcar, né? Você coloca o alinhador, coloca os parâmetros do equipamento, a distância, etc e tal. E aí você faz, né, faz a medida, né, coloca o aparelho assim na lateral, que o pessoal fala as 3 horas, depois coloca no outro lado, que seria a 3, 9 horas, e, né, o pessoal chama 3, 9 horas e meio-dia, né, coloca assim, né, reto. E aí você faz, o que eu tô falando assim, imagina que o eixo está aqui, né, então você gira ele assim, né, então ele vai ficar, né, na posição vertical, meio-dia, na posição que eu estou fazendo aqui a 9 horas, acho que para vocês vai aparecer 3 horas, e depois você gira aqui, né, a posição do relógio mesmo, né? Então o que acontece? Nessa situação, ele, como você já setou, e aí ele já te fala, você precisa colocar um cálcio de 0,1 milímetro no cálcio lá no suporte traseiro, ou no suporte da frente, e por aí vai, né? Então, não tem nem comparação. Agora aqui nesse método que eu mostrei aqui, você que vai ter que fazer a conta, né? Então é um processo bem mais trabalhoso,
bem mais suscetível a erro, que até mecânico mais novo já não tem as moral de fazer, né? Além disso, né, além de fazer essa questão que eu falei aqui, uma outra questão, né, você tem a medição aqui também, ó, que você pode fazer. Você coloca o relógio comparador aqui, né? Opa. E aí a mesma coisa, né? Isso aqui, se ele tiver empenado, ele vai ficar oscilando assim, né? Então seria uma outra maneira. Eu comento isso no curso Bomba Centrífuga, Concepção, Manutenção e Operação que eu tenho, né? Nesse curso eu falo um pouco sobre esses tipos de alinhamento. É claro que não é um curso de como fazer alinhamento, né? Pegar prático, né? Primeiro porque eu não tenho os equipamentos para fazer, mas a intenção é ter um dia, né? Futuramente a gente pretende, mas por enquanto não, né? Então é só mais as instruções gerais para você ter noção disso aí. Que mais aqui? O Henrique comentou que é alternativo 200 bar. Bom, eu imaginei que fosse mesmo, por isso que você está falando que está tendo problema, né? Compressor de ar, sistema criogênico. Provavelmente essas temperaturas aí que é o problema mesmo, né? Que torna, né, a aplicação um pouquinho mais trabalhoso, né? E aí chega até 2020, dos 2.200 PSI, né? Deixa eu ver se faltou mais algum comentário que eu posso ir aqui. Tá. Eu já comentei aqui sobre, mas assim, respondendo a sua pergunta, Zerlano, você tem que ter um relógio comparador e às vezes tem que ter pelo menos uns dois tipos, ou ele tem que ser encambiável, colocar, né, as agulhinhas, né? Que ele é bem precisinho mesmo, né? Você vai girando e ele vai subindo. Eu estou exagerando no comprimento, mas ele pega lá coisa de milésimo também, né? De tamanho, né? De diferença, né? E aí mostra o batimento que o pessoal chama. Quando o eixo faz isso, né? A gente chama de batimento, né? E ele pode ser batimento, né, nesse sentido radial, ou ele pode ser batimento assim também, né? Então ele pode ter movimentação axial, dependendo da condição. Bom, acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu falo, deixa eu só dar uma conferida, deixa eu ver se o pessoal do Instagram não, do LinkedIn comentou alguma coisa. Não? Eu não sei se o LinkedIn publicou ou não o meu vídeo, né? Então, sei lá. Apesar que ele está bem mais atrasado aqui. Enfim, não sei. Bom, então, eu não sei se é eu que não soube mexer aqui no LinkedIn, mas enfim, né? Se o pessoal perguntou, eu dei balão na galera. Dei balão na galera, né? Porque eu não tô vendo se alguém perguntou, do jeito que tá aparecendo um negócio que eu já falei um tempão atrás, né? Então não sei o que tá acontecendo aqui. Mas enfim. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, pessoal, acho que não, né? Bom, como sempre, né, vem aí a solicitação, né, o apoio de vocês aí para compartilhar os vídeos, se inscrever no canal, se você quiser dar uma ajuda a se tornar membro do canal do YouTube, né, também no LinkedIn, né, quem está assistindo pelo LinkedIn, seguir a nossa página, se quiser chamar a gente lá, entrar na nossa rede também, fica à vontade aí, para mandar o convite, né. E amanhã a gente vai estar aqui de novo às 7 horas, né? E vamos estar aí falando sobre a associação de bombas em série e em paralelo, né? A gente vai ter que falar, antes de falar disso, né? A gente tem que falar de curva do sistema e tem que falar da curva da bomba, né? E depois, na sequência, a gente fala sobre a associação propriamente dito, que depende, tudo depende disso, né? Bom, aqui no, no sistema aqui tá falando que eu tô travadão, mas enfim. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez pela presença de todos vocês aí. Amanhã a gente tá aqui de novo, né? Amanhã é quinta-feira, né? Sexta-feira ainda não decidi o tema, né? Vou dar uma olhadinha na sugestão de vocês aí. Conforme for, eu tento pegar algum tema aqui e já abordar na sexta-feira, que amanhã já tá combinado aí. No geral é isso aí. Não esqueça o joinha, não esqueça de compartilhar. Pega um vídeo aí que você gosta da gente e compartilha no seu Facebook, WhatsApp, LinkedIn, manda por e-mail para a galera da faculdade. Aí você vai, de certa forma, estar ajudando a gente aí a estar trabalhando aqui. Beleza, pessoal? Um abraço
e até a próxima oportunidade aí. E a gente, né, se Deus quiser, amanhã estamos aí novamente, beleza? Um abraço e até amanhã.